Olá para você que entrou aqui na Biblioteca Mágica de Rude Books. Hoje com um livro chamado Vida Depois da Vida. Meu nome é Rude Santos, sou bibliotecário, organizador de bibliotecas particulares e, convivendo com tantos livros, eu me vejo perdido no meio de tanto conhecimento, tanta coisa boa para a gente ler. Eu escolhi aqui para vocês um livro que fala sobre experiências de quase morte. O que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria, impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física, do Dr. Raymond A. Moody. Dramáticas experiências reais de pessoas declaradas clinicamente mortas. Relatos tão semelhantes, tão reais, tão esmagadoramente positivos, que poderão mudar a visão da humanidade sobre a vida, a morte e a sobrevivência eterna do espírito. Vem comigo, vamos acompanhar aqui essa leitura. Acho que você vai gostar. Agradecimentos. Muitas pessoas me auxiliaram e encorajaram durante a pesquisa e redação deste livro. E eu não poderia ter completado esse projeto sem seu auxílio. Muito bom amigo John Oates foi quem me convenceu a fazer minha primeira conferência pública sobre este assunto. John Engel, de Mockingbird Books, foi quem primeiro me incentivou a reunir minhas descobertas por escrito e forneceu apoio e estímulo. Leonard, May, Beck e Scott Brooks forneceram-me alojamento, alimentação e condução em muitas ocasiões, quando precisei deles. Cathy Tabakian acompanhou-me em várias entrevistas e eu me beneficiei de longos debates com ela. Russ Morris, Richard Martin e Ed McCraney, do Medical College da Geórgia, deram-me valiosas sugestões e indicaram-me leitura muito relevante a respeito do assunto. Minha esposa passou longas horas relendo o manuscrito e as provas tipográficas. Finalmente, gostaria, acima de tudo, de agradecer a todos aqueles que me contaram seus encontros com a morte. Posso esperar que esse livro seja digno de toda a confiança que cada uma das pessoas acima mencionadas depositou em mim. Prefácio. Tive o privilégio de ler antes da publicação uma cópia do livro do Dr. Moody, Vida Depois da Vida, e fiquei contente por esse jovem estudioso ter tido a coragem de reunir suas descobertas e tornar acessível ao grande público esse novo tipo de pesquisa. Como durante os últimos 20 anos tenho trabalhado com pacientes vítimas de doenças incuráveis, tenho me preocupado cada vez mais em encarar o próprio fenômeno da morte. Já aprendemos muita coisa sobre o processo de morrer, mas ainda faltam muitas respostas em relação ao momento da morte e as experiências que os nossos pacientes têm quando se diz que estão clinicamente mortos. É a pesquisa, como a que o Dr. Moody nos apresenta no seu livro, que nos esclarecerá muitas perguntas e confirmará o que nos tem sido ensinado há 2000 anos, que há vida depois da morte, embora o Dr. Moody não pretenda ter estudado a própria morte. É evidente de suas descobertas que o paciente moribundo continua a ter informação consciente do seu ambiente depois de ter sido declarado clinicamente morto. Isto coincide muito com a minha própria pesquisa, que utilizou relatos de pacientes que morreram e vieram de volta totalmente contra nossas expectativas e muitas vezes, para a surpresa de alguns médicos bem conhecidos, altamente especializados e certamente competentes. Todos esses pacientes experimentaram um flutuar para fora de seus corpos físicos, associado com uma grande sensação de paz e totalidade. Muitos estavam cônscios de outra pessoa que os ajudava em sua transição para o outro plano de existência. A maioria foi saudada por pessoas amadas
que tinham morrido antes, ou por alguma figura religiosa que tinha sido significativa durante suas vidas e que coincidia naturalmente com suas próprias crenças religiosas. Foi esclarecedor ler o livro do Dr. Moody no momento em que me preparo para pôr no papel os resultados de minha própria pesquisa. O Dr. Moody deve estar preparado para um bocado de críticas, vindas principalmente de duas áreas. Haverá membros do clero que ficarão perturbados por quem quer que ouse pesquisar uma área supostamente tabu. Alguns representantes da igreja de uma seita religiosa já expressaram seu descontentamento diante dos estudos como este. Um sacerdote referiu-se a vender barato a graça. Outros sentem simplesmente que a questão da vida depois da morte deve permanecer uma fé cega, não questionada por ninguém. O segundo grupo de pessoas do qual o Dr. Moody pode esperar que respondam ao seu livro com preocupação são os cientistas e os médicos que encaram estudos desse tipo como algo não científico. Penso que alcançamos uma era de transição em nossa sociedade. É preciso ter a coragem de abrir novas portas e admitir que nossos instrumentos científicos atuais são inadequados para muitas dessas novas investigações. Penso que este livro abrirá essas novas portas para a gente que é capaz de manter a mente aberta e que lhes dará esperanças e coragem de avaliar novas áreas de pesquisa. Saberão que esse relato do Dr. Moody é verdadeiro e que foi escrito por um investigador genuíno e honesto. E também corroborado pela minha própria pesquisa e pelos resultados de outros que pensam com seriedade, cientistas, eruditos e membros do clero que têm tido a coragem de investigar esse novo campo de pesquisa na esperança de ajudar aqueles que precisam saber mais do que acreditar. Recomendo esse livro a qualquer um que tenha a mente aberta e congratulo o Dr. Moody pela coragem de publicar seus resultados. Elizabeth Kubler-Ross, doutora em medicina, Flossmoor, Illinois. Introdução. Esse livro, escrito como foi por um ser humano, reflete as opiniões, preconceitos e o passado de seu autor. Por isso, embora eu tenha tentado ser objetivo e direto, tanto quanto possível, certos fatos acerca de mim mesmo podem ser úteis na avaliação de algumas das afirmações extraordinárias que são feitas a seguir. Em primeiro lugar, nunca estive eu mesmo próximo à morte, e portanto não estou apresentando um relato de experiências de primeira mão que eu mesmo tenha tido. Nem por isso vou reivindicar uma objetividade total, uma vez que as minhas emoções acabaram por ficar envolvidas nesse projeto. Ao ouvir tantas pessoas relatarem as experiências fascinantes de que trata esse volume, cheguei a sentir quase como se as tivesse vivido eu própria. Só posso esperar que essa atitude não tenha comprometido a racionalidade e o equilíbrio de minha abordagem. Em segundo lugar, escrevo como alguém que não está familiarizado com a vasta literatura sobre fenômenos paranormais e ocultos. Não digo isso para diminuí-la e tenho confiança em que uma maior familiaridade com ela possa aumentar minha compreensão dos eventos que estudei. Na verdade, pretendo agora olhar mais de perto alguns desses escritos e ver em que extensão as investigações de outros são confirmadas pelos meus resultados. Em terceiro lugar, minha educação religiosa merece algum comentário. Minha família frequentava a igreja presbiteriana. Entretanto, meus pais nunca tentaram impor suas convicções religiosas ou crenças aos seus filhos. De modo geral, tentaram, à medida que eu crescia, encorajar quaisquer interesses que eu tivesse desenvolvido por mim mesmo e proporcionavam oportunidades para que eu lhes desse continuidade. Assim cresci, tendo uma religião que não era um conjunto de doutrinas fixas, mas sim
uma preocupação com doutrinas espirituais e religiosas, com ensinamentos e questões. Acredito que todas as grandes religiões do homem têm muitos conhecimentos para nos dar e acredito que nenhum de nós tem todas as respostas quanto às verdades profundas e fundamentais de que a religião trata. Em termos de organização, sou membro da Igreja Metodista. Em quarto lugar, meu passado acadêmico e profissional é algo diversificado, alguns diriam fraturado. Frequentei os cursos de pós-graduação em filosofia da Universidade de Virgínia e recebi meu doutoramento na matéria em 1969. Áreas de meu especial interesse em filosofia são ética, lógica e filosofia da linguagem. Depois de ensinar filosofia por 3 anos em uma universidade do leste da Carolina do Norte, decidi fazer medicina em uma faculdade. Pretendo tornar-me psiquiatra e ensinar filosofia da medicina em uma escola de ciências médicas. Todos esses interesses e experiências contribuíram necessariamente para moldar a abordagem que adotei neste estudo. Minhas expectativas em relação a este livro são de que chame a atenção para um fenômeno que é, ao mesmo tempo, muito amplo e muito bem escondido e, simultaneamente, ajudar a criar uma atitude pública mais receptiva, pois é minha firme convicção que esse fenômeno tem grande significado, não só para muitas disciplinas acadêmicas e práticas, especialmente psicologia, psiquiatria, medicina, filosofia, teologia e o sacerdócio, mas também para a maneira em que conduzimos a nossa vida cotidiana. Paramos aqui na página 12 e até o próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Alguns erros de leitura ocorreram aí no decurso, mas talvez não tenha como editar. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura.